Oi, tudo bem? Hoje eu quero dar sequência no vídeo sobre atividades domésticas. No vídeo anterior eu falei sobre a realidade que é o serviço doméstico na casa de uma família e sobre a minha busca, na Bíblia sobre a visão cristã dos afazeres domésticos. Então, pensando naquele vídeo, se você não assistiu, volta e assiste o primeiro vídeo dessa série. Pensando naquele contexto, eu comecei a procurar na Bíblia. Inicialmente a minha procura era: será que esse serviço doméstico é uma responsabilidade da mulher ou uma responsabilidade também do homem, do marido? Porque considerando que os dois trabalham fora o dia todo, na prática a gente tem o mesmo tempo livre em casa, Então eu fiquei pensando sobre isso e fui procurar na Bíblia o que a Bíblia dizia a respeito dos serviços domésticos. Então, ao ler a palavra de Deus lá em Gênesis, a gente percebe que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, perante Deus, uma vez que somos a imagem e semelhança dele, nós temos igualdade perante Deus. Deus não faz distinção ou discriminação entre homem e mulher. A religião cristã, consequentemente, ela não discrimina a mulher, ela não é machista. Então, a palavra de Deus nos coloca em igualdade perante Deus. No entanto, a Bíblia mostra que homem e mulher têm papel diferente, Na prática, na família, eles exercem papel diferente. Existem ações que são de responsabilidade do homem e existem ações que são de responsabilidade da mulher. E para mim esse é o principal ponto, que define todo o cerne da questão. É o fato de que, apesar de que homem e mulher são iguais, eles, perante Deus, eles possuem papéis diferentes na sociedade, no casamento. Então, procurando textos na Bíblia que falassem sobre serviços domésticos, sobre cuidados com a casa, eu me deparei com um texto muito conhecido, provavelmente é conhecido o seu também, que é o de Provérbios capítulo 31. Em Provérbios 31, a mãe do rei Lemuel, ela faz algumas recomendações para ele, para que ele encontrasse uma mulher virtuosa, uma esposa ideal. Então, em Provérbios capítulo 31, o versículo 10, a mãe do rei Lemuel diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Então aqui nesse versículo 13 já dá uma primeira dica, de uma esposa virtuosa, de uma mulher virtuosa, que ela trabalha de boa vontade com as suas mãos. Então, por vezes, eu comecei a perceber que eu realizava os trabalhos domésticos não de boa vontade. Isso aqui já começou a me apartar, porque essa mulher virtuosa, essa mulher sábia, ela fazia de boa vontade. Então, já é uma lição, um aprendizado. Se a gente vai realizar um trabalho doméstico, que seja de boa vontade. Versículo 14. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Ou seja, essa mulher aqui também tinha um trabalho fora do lar. Se ela traz de longe o seu pão, não é porque estava dentro de casa o seu trabalho, Então estava de longe. Então ela ajudava, no sustento da alimentação da casa, porque o pão fala justamente disso, da manutenção da alimentação. Então ela trabalhava com essa finalidade também, trazendo de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos de casa e distribuir a tarefa das servas. Ou seja, levantar à noite é porque é um certo tipo de desgaste, Ninguém gosta de levantar à noite para fazer uma atividade doméstica. Mas aqui fala que ela levantava mesmo à noite para dar de comer aos de sua casa, seu esposo, seus filhos.
e distribuir a tarefa das servas, ou seja, ela tinha ajudante, ela tinha diarista. Ela não fazia tudo sozinha, né? Às vezes a gente quer fazer tudo sozinha, mas se a gente tiver a oportunidade de ter uma ajudante, isso é muito bem-vindo. Aqui no texto fala que ela distribuía a tarefa entre as servas. Às vezes a gente, humanamente falando, a gente acha que é mais dona de casa uma mulher que cuida da sua casa com suas próprias mãos e que a mulher é menos dona de casa porque ela tem uma ajudante. E na verdade, a palavra de Deus, ela elogia essa mulher como virtuosa e ela tinha suas servas. Ela distribuía as atividades com a sua serva. Na verdade, eu julgo importante que essa dona de casa, né, que eu, que você, se a gente vir a ter ajudante com as atividades domésticas, que a gente saiba distribuir bem as atividades. E muitas vezes, para a gente conseguir distribuir bem as atividades, a gente precisa saber fazê-las. Né? Como que eu vou ensinar uma pessoa a fazer uma determinada atividade de um jeito que eu gosto se eu não sei executar? Então, às vezes, o saber executar nos ajuda nisso. E hoje também a gente tem vários tipos de serviços especializados. Né? A gente pode contratar uma pessoa que sabe fazer uma ótima organização da casa. Então, existem mais opções, mas o ponto essa mulher virtuosa, ela tinha sim servas, que era o contexto da época, né? Ter servas. Versículo 16. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com fruto de suas mãos. Ou seja, essa mulher, ela é empresária, né? Ela examina uma propriedade, ela vai olhar uma propriedade, adquire aquela propriedade, compra e planta uma vinha. Então, essa mulher, ela é muito multifunções, né? Multitarefas. Ela empreende, ela tem uma vinha, plantou uma vinha, mas mesmo assim, ela tem cuidado com os seus dentro de casa. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Essa questão da lâmpada não se apagar nos mostra que é uma mulher vigilante, né? Que mantém a lâmpada acesa. Quando a gente fala de lâmpada, de luz, de claridade, mostra que a pessoa é prudente, que a pessoa é vigilante. Então ela mantém a sua lâmpada acesa a noite toda. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Então, no meio disso, tudo isso, né, desses afazeres, ela ainda tem tempo, ou seja, ela ainda prioriza, na verdade, a ajuda ao próximo, olhar para o necessitado. Ela não olhava só para os da sua casa ou só para os seus, mas olhava para o próximo também. Versículo 21. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Então, o que acontece aqui nesse versículo? Quando vem a neve, ou seja, quando vem a adversidade, quando vem a época fria, ela não teme porque todo mundo já está vestido. Ou seja, ela preparou com antecedência a vestimenta do seu esposo, dos seus filhos e já estão todos preparados para o inventão frio. Se ela não fosse virtuosa, aquela situação de neve, de frio, iria pegar a família desprevenida. Mas ela fez para si cobertas de tapeçaria. E mesmo cuidando de toda a família, aqui o final do versículo 22 diz que o seu vestido é de seda e de púrpura. Então no final disso tudo, ela ainda estava bem arrumada, né? Seda e púrpura, tecidos importantes, tecidos relevantes que ela estava bem apresentada. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. Então aqui é outra parte do empreendedorismo dessa mulher, né? Ela comprou vinha, ela comprou terreno, ela plantou vinha. Aí aqui também ela está fazendo panos de linho fino, vendendo, entrega cinto aos mercadores. A força e honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça.
Acho que esse aqui é um ponto muito importante. A mulher que está atenta ao andamento da sua casa. Seja quando ela faz atividade doméstica ou quando ela tem ajudante, é importante que a mulher esteja atenta, que a mulher cuide da gestão, porque o serviço doméstico ele tem essa gestão, independente de quem vai executar. E o versículo diz que ela está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Então, esse é um fator importante, né? Às vezes a gente se poupa muito, né? A gente se vitimiza muito de que eu faço muito, de que eu tenho muitos afazeres e às vezes nem é tanto ocupação, é um pouco de preguiça, né? A gente quer se poupar muito, quer poupar muito nosso corpo, quer descansar muito. Então, essa mulher aqui virtuosa, mulher de Provérbios, ela não come o pão da preguiça. Ela é uma mulher ativa. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu, de todas, é a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, né? O exterior. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. A mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, dentro de todo esse contexto, né, que a mãe do rei Lemuel está dizendo que é uma mulher virtuosa, a mulher cuida disso tudo, de todas essas coisas terrenas. Ela cuida do bom andamento do seu lar, ela cuida de si própria, ela está bela, com roupas belas, mas o versículo conclui dizendo que essa beleza exterior, que isso tudo, né, pode ser vã, pode ser passageiro. Isso é muito bom, mas é aqui na vida terrena. Mas o que de fato vai ficar para uma mulher cristã, né, o que de fato é relevante, é ser uma mulher que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, que anda nos mandamentos do Senhor. Essa mulher sim será louvada. Então, quando a gente lê esse capítulo aqui de Provérbios 31, para mim ficou claro que a mulher ela tem essa função, ela exerce esse papel de cuidado com o lar, seja na execução ou seja na gestão. Então, eu entendo que é sim uma das responsabilidades da mulher o cuidado com a casa. Também tem um texto de Tito capítulo 2 que fala, entre vários ensinamentos importantes, fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a serem boas donas de casa. E eu não encontrei esse termo sobre ser bons donos de casa se referindo ao homem, mas à mulher. Então, isso nos mostra que Deus, Ele nos capacitou com essa habilidade maravilhosa que é de fazer a gestão de uma casa, de toda a organização da casa, dos afazeres domésticos e de executar também, se necessário. Então, eu vejo que a Bíblia, quando fala do cuidado com o lar, Deus ele nos presenteou, Ele nos deu esse privilégio de poder exercer essa função. É claro que o marido também tem suas responsabilidades com a casa, né? Tem os seus deveres. Em Efésios capítulo 5, do versículo 28 ao versículo 30, diz assim sobre o papel do homem. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos, né? Como a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, a igreja do Senhor, quando a gente fala sobre a parte cristã, né, que nós somos cristãos, a igreja do Senhor, ela não se sustenta a si mesma. Seja a igreja como um corpo, né, todos os membros da igreja, ou seja eu individualmente como corpo, eu não me sustento, a minha fé não se sustenta por mim mesmo. Eu me sustento por causa de Deus. Eu me sustento através do Espírito Santo e na força da sua palavra. E aqui está dizendo que o marido, ele alimenta a esposa e a sustenta, como o Senhor sustenta a igreja. Então aqui mostra um papel muito importante do homem, que é o papel de sustento. E o sustento ele pode ocorrer em diversos aspectos. Inclusive o sustento alimentar. O sustento de uma família, o sustento alimentar, o sustento financeiro. Então,
esse versículo nos leva ao entendimento de que mesmo que a mulher trabalhe fora, de que a mulher também saia, como essa mulher de Provérbios, né? Como um navio mercante traga o pão para sua casa, isso não exime o homem da responsabilidade de sustento. Então, a ajuda financeira que a mulher traz para casa é como o nome diz, né? Uma ajuda financeira. A responsabilidade principal que a Bíblia diz de sustentar, ela é do homem. Então, por vezes a mulher ajuda o marido nessa função, mas para mim tem que ficar claro na cabeça do homem que a responsabilidade de sustento da mulher e dos filhos é responsabilidade dele. É claro que durante a vida a gente pode passar por diversas dificuldades e diversas fases, inclusive dificuldade financeira, em que quem sabe a mulher vai ser o único sustento da casa. Ou muitas vezes na nossa sociedade a mulher tem um salário mais alto do que o homem. Mas quando isso acontece, essas situações acontecem, o homem não pode se acomodar e deixar toda essa carga financeira sobre os ombros da mulher. Na verdade, tem que haver uma parceria, tem que haver um comum acordo de como a família vai lidar melhor com aquela situação. Então, quando a gente fala de sustento do lar, eu gosto de ver, eu entendo, segundo a Bíblia, que o sustento do lar é uma responsabilidade majoritária do homem. E quando eu falo de cuidado com o lar, essa é uma atividade de responsabilidade majoritariamente da mulher. Então, lendo vários textos da Bíblia, eu citei aqui Provérbios 31, Tito 2 e Efésios 5, mas a Bíblia tem vários outros textos que eu li, que eu meditei na época, que eu refleti sobre o que cada palavra estava dizendo para mim. E pensando nisso tudo, eu cheguei à conclusão de que a gente poderia sim melhorar a logística do serviço doméstico na minha casa. Então eu pensei em algumas opções. O primeiro ponto, que esses textos clarearam para mim é que, antes de tudo, a responsabilidade é minha. E isso às vezes dói um pouco na gente, Dói no nosso ego. Às vezes a gente quer muito apontar o dedo e dizer o que é responsabilidade do nosso marido. Dizer, ei, você tem o dever de fazer isso. Você tem o dever de sustentar a casa financeiramente. E às vezes quando a responsabilidade, o papel, volta para o nosso lado, às vezes a gente tenta escapar, Então, admitir que o trabalho doméstico é uma responsabilidade minha foi uma coisa que exigiu um certo tempo para digerir. Então, pensando nisso, as minhas opções eram: uma vez definida que a responsabilidade é minha, eu poderia então dividir as tarefas com meu esposo de comum acordo, ou eu poderia realizar essas tarefas sozinha, ou ainda uma terceira opção, eu poderia contratar uma ajudante, contratar uma diarista. Então, o pontapé inicial foi de fato entender minha função. E então eu decidi que ou eu precisaria continuar fazendo todas as atividades, ou saber gerenciar e ter um ajudante, ou dividir as tarefas com ele. A opção que eu escolhi foi a opção de que eu vou fazer. E tem alguns motivos para isso. O motivo de que eu não escolhi ter uma diarista é porque eu acho que a diarista diminui muito a privacidade da minha casa, a privacidade da minha família, a minha própria privacidade. Então, atualmente, eu não gosto muito da ideia de estar em casa ou de ter uma diarista o dia todo com a minha família. É claro que eu posso mudar de ideia ao longo dos anos, A gente é um ser em constante movimento. Eu posso assim mudar de ideia. Mas hoje, o ponto principal pelo qual eu não tenho uma diarista é por causa da privacidade. Eu prefiro fazer as atividades do que ter uma pessoa durante o dia na minha casa. E a opção do dividir as tarefas, por que eu não quis fazer isso? Eu não quis deixar claro, anotar num papel, numa folha, essa é a sua função, essa é a minha função, justamente porque eu entendi que a responsabilidade maior é minha. Então, o que acontece hoje é assim: se o meu marido oferece para fazer uma atividade, pode ser que eu aceite. Às vezes eu falo que nem preciso naquele dia de ajuda.
E você pode pensar, se eu continuo fazendo as atividades domésticas sozinha, como no início do casamento, não mudou nada, né? Acabou sendo minhas atividades. Na verdade, mudou meu entendimento, mudou meu lado psicológico, porque eu entendi a teoria, né, o racional bíblico da minha função, de qual é a minha responsabilidade. Então hoje na minha casa eu encaro todos os serviços domésticos como uma responsabilidade minha. Se eu me sobrecarregar, a gente vai ver as outras opções de ter ajuda. Mas no dia a dia, geralmente quando tem mais serviços, às vezes o próprio marido oferece para ajudar. E vocês podem até perceber, né, mulheres, que se você não fica cobrando muito do marido, na verdade ele pode se oferecer mais, ele pode se dispor mais a te ajudar nas atividades domésticas. Mas é importante que fique claro, né, para ele, de que isso não é uma função principal dele, é uma função principal minha. Então, por vezes ele vai oferecer ajuda, né, meu marido, por exemplo, oferece ajuda e eu nem preciso de ajuda naquele dia. Eu digo, não, hoje tudo bem. É claro que existem serviços dentro de uma casa que são mais difíceis de fazer. E acaba sendo que acontecendo que a gente aceite a ajuda do marido. Porque ele tem mais facilidade fisicamente de fazer aquilo. Mas o que acontece é que a minha perspectiva mudou. Então, por exemplo, se hoje eu vou sair num sábado de manhã e eu tinha programado para fazer essas atividades domésticas no sábado de manhã, eu já vou sair com a mentalidade assim, eu tenho esse compromisso no sábado de manhã, mas quando eu voltar, o meu serviço está para ser feito, o meu serviço doméstico está para ser feito. Então, minha perspectiva, mentalmente, eu já concluí de que eu vou sair e quando eu chegar eu tenho que fazer. Então, se eu chegar e porventura meu marido tiver feito o serviço doméstico, foi um bônus. Eu fico muito feliz porque foi um bônus, né? Agora, se ele não tiver feito, se é que ele ficou fazendo outras coisas, atividades que eu queria e não fez atividades domésticas, eu não me entristeço mais, porque eu sei que a responsabilidade é minha. Eu já tinha computado o meu tempo para chegar e no período da tarde fazer aquela atividade. Então, aquele sentimento de angústia, de tristeza por não ter ajuda, esse sentimento saiu de mim. Hoje eu não encaro as atividades mais assim. Então, quando eu chego já no período da tarde de um compromisso e tenho que fazer minhas atividades domésticas, eu faço feliz, porque eu sei que foi uma escolha minha reorganizar aquilo. Mas, uma vez decidido que as atividades seriam de minha responsabilidade, eu comecei a traçar estratégias para facilitar as atividades, a execução das atividades no dia a dia. Então eu pensei, já que sou eu que vou fazer e vou fazer isso pelo resto da minha vida, eu quero cumprir tudo que a Bíblia diz que é uma mulher virtuosa dentro da sua casa, mas eu quero ter estratégias, que se aplicam aos meus dias atuais, que me ajudem no desenvolvimento dessa função. É claro que a gente pode orar para que Deus nos capacite, a gente pode compartilhar com nossa esposa a nossa dificuldade com os trabalhos domésticos, a gente pode buscar melhores alternativas. Então, no próximo vídeo eu vou falar de quais foram as estratégias para executar, para tornar leve essas atividades que eu, previamente agora, já decidi que eu sou a responsável. Eu espero você no próximo vídeo.